Cuidado com o que você deseja. Às vezes uma tese tributária pode criar um cenário pior do que o anterior. Pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, sou advogado tributarista e um dos sócios aqui da Escola Brasileira de Tributos. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa frase que a gente usa bastante aqui no escritório, essa ideia do cuidado com o que você deseja, porque às vezes as coisas dão certo, mas a gente precisa se preparar para o cenário e para todos os desdobramentos que aquilo gera, né? Então eu estou falando do quê? Eu estou falando da solução de consulta número 36 de 2023, que a Receita Federal publicou recentemente, inclusive foi objeto de um texto excelente do nosso amigo Rodrigo Schwartz, advogado tributarista aqui de Santa Catarina, publicado recentemente no Valor Econômico. Nessa solução de consulta, a Receita traz algumas implicações que nos parecem bastante difíceis de discutir e que estão relacionadas à alteração da tributação dos softwares de ICMS para ISS. Então, todo aquele debate, que foi um dos grandes debates tributários dos últimos anos, é uma matéria bastante detalhada, bastante complexa, né? E na qual o STF chegou à conclusão então de que a tributação adequada seria pelo ISS, né? Mesmo em algumas situações onde os softwares eram vendidos e tributados como mercadoria. Qual a grande questão aqui? Bom, essencialmente se buscava a ideia de redução, né? Não precisar mais então pagar o ICMS, que pode chegar em uma alíquota até meados de 17%, 18%, e sim tributar pelo ISS com um limite de até 5%. Ocorre que, a nível estadual, existiam muitas isenções, muitas reduções de base de cálculo, muitos regimes especiais, tratamentos tributários diferenciados, que faziam com que essa tributação sobre o software, na verdade, nem existisse, ou se existisse, na verdade, acontecia em um percentual muito menor do que esse. Agora, com o ISS, esse cenário muda totalmente, porque aí vai ser uma questão a nível municipal, mas o interessante aqui nessa solução de consulta 36 são os desdobramentos, tanto para imposto de renda, CSLL, no caso de empresas do lucro presumido, que passando a ser então prestadoras de serviço, elas passam a tributar imposto de renda e CSLL sobre uma presunção de lucro muito maior, via de regra de 32%, o que acaba acarretando um aumento expressivo na carga tributária desses dois tributos federais. Ao mesmo tempo, essa alteração pode ter implicações no PIS/COFINS de importação, né? Alguns outros desdobramentos que talvez também não tinham sido antevistos. Um segundo exemplo rápido dessa situação do cuidado com o que você deseja foi justamente a ideia daquela outra tese que dizia sobre a não tributação do ISS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos de um mesmo titular. Quando se debateu a tese, não se vislumbrou claramente os reflexos dela e não se tratou da manutenção do crédito entre os estabelecimentos, mesmo na transferência interestadual, e isso hoje é um ponto de risco que ainda não foi esclarecido. Então, meu ponto aqui é o seguinte: sempre que você for oferecer para o seu cliente uma tese tributária ou qualquer trabalho, inclusive na área de consultoria tributária, é muito importante, e daí vem a importância do conhecimento sobre o setor fiscal e contábil. Nós temos cursos relacionados a isso aqui na Escola Brasileira de Tributos, porque você precisa entender todos os desdobramentos daquilo. Caso contrário, você pode ter uma ação que vai ser procedente e no final do dia o seu cliente pode dizer: não, peraí, tem como voltar ao cenário anterior? O cenário anterior era mais barato para mim, porque o ICMS era isento, o meu imposto de renda, minha CSLL era menor, meu PIS/COFINS de importação eu não precisava pagar, enfim. Então, muitas vezes você tem que planilhar tudo isso, você tem que simular esse cenário por completo. Caso contrário, você pode acabar gerando um problema com a procedência da sua ação, assim como na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Existem muitas empresas que, se não puderem manter o crédito de entrada dessa transferência, na verdade preferiam continuar no cenário antigo, justamente porque havia um desembolso de caixa, mas não havia um custo final, uma vez que continuava o crédito de entrada que compensava o débito posteriormente, né? Espero que tenha ficado claro aqui. Tentei trazer duas teses, mas dentro da mesma ideia. O que você acha sobre esses assuntos? Deixe aqui o seu comentário. Obrigado por seguir o nosso conteúdo.